Este ano, a gente deu um super rolê no Rio a partir da Baía de Guanabara. Para entender essa cidade tão praiana, buscamos saber quando o mar virou rio e então olhamos para outra direção e percorremos juntos o caminho rumo ao subúrbio da Leopoldina. Na pequena África, encontramos as memórias dos povos africanos que chegaram ao Brasil escravizados e que tanto contribuíram para a cultura e a história de nossa cidade e país. Agora, neste último passeio do ano, veremos a cidade que já foi colônia e império, juntou essas referências com feijão e arroz e transformou as heranças lusitanas em parte de si mesma. Você encontra estes passeios e outros conteúdos super legais no canal do Rolê Carioca no YouTube. Aproveite para ver ou rever, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Fique ligado nas nossas redes. Ano que vem tem mais Rolê Carioca. Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e Estúdio Umbaracá apresentam Rolê na Rede, Memórias Rio-Lisboa. Realização Umbaracá. Apoio LECA, 27º Congresso Mundial de Arquitetos e Secretaria Municipal de Cultura. Copatrocínio Grupo First RH e Shift Gestão de Serviços. Patrocínio Operador Nacional do Sistema Elétrico e Estácio. Bora dar um rolê? E aí, pessoal, bom dia a todos, rolezeiros e rolezeiras. Mais uma vez estamos aqui nesse rolê virtual. Vamos falar hoje, então, das memórias de Rio e Lisboa, dessas duas cidades tão emblemáticas na cultura mundial. E hoje, aqui comigo, para dividir esse palco, está a professora Roberta Baltar. Bom dia, Roberta. Bom dia, rolezeiros e rolezeiras. É um prazer imenso estar aqui nesse último rolê do ano. Esse rolê que a gente vai tratar dessa relação entre essas duas cidades importantíssimas e também vamos tratar das construções e reconstruções desses intercâmbios culturais que acontecem nessas duas cidades. Bora, Will? É isso, pessoal. E quando a gente fala, então, dessa memória Rio-Lisboa, a gente vai pensar um pouco como é essa cidade do Rio de Janeiro e, na verdade, a nossa cultura carioca. Na verdade, a cultura brasileira, a cultura carioca, bebe muito dessa tradição portuguesa. Mas é uma tradição, efetivamente, que chega aqui e, quando chega aqui, a gente transforma isso. Na verdade, quando eu digo que a gente transforma isso, a tradição brasileira, inclusive, é essa. Desde os modernistas, lá com Oswald de Andrade, o Manifesto Modernista, quando ele falava que nós digeríamos a cultura exterior e regurgitávamos de uma forma diferente, é isso que nós fazemos. E fizemos isso não só lá com os modernistas, mas fizemos também com na Tropicália, por exemplo, ou mesmo o manifesto lá da Estética da Fome de Glauber Rocha, ele propunha isso. Então, o que nós fazemos aqui é reinventar essas tradições. Nós, efetivamente, a cultura carioca, a cultura brasileira, ela reinventa tradições que vêm de fora, que veio de Portugal. Não é isso, Roberta? É isso mesmo, William. E esse rolê é sobre isso, gente. É sobre como essa herança colonial, essa herança imperial, como essa ligação com Portugal, ela vai contribuir para a construção da nossa própria cultura. Porque a cultura brasileira, ela envolve culturas de outros países, não só pela colonização, mas também pelos ciclos migratórios. E aí a gente vai começar a falar, vem com a gente começar a falar dessa herança colonial e imperial. E aí, como o rolê sempre está comprometido com buscar todas as partes, a maior parte da cidade do Rio de Janeiro, a gente começa lá na Fazenda Santa Cruz. Importante fazenda jesuíta, importante local de escoamento de produtos através da Baía de Sepetiba, essa fazenda jesuíta, que depois com a expulsão dos jesuítas, é incorporada às terras da família real, com a chegada da família real aqui no Brasil, e que tem importantíssima, é um ícone da cidade, embora não seja um dos ícones da cidade mais comentados. E aí é interessante a gente dar uma olhada nesses prédios, desde essas imagens que a gente começou a ver, aqueles traçados e o prédio de fato como está hoje, para a gente perceber a descaracterização desse elemento arquitetônico.
né? E essa descaracterização também pode ser entendida como parte desse processo, dessas transformações que nós temos pela cidade. Pessoal, andar pela cidade, a gente se depara aí com uma série de elementos arquitetônicos, nós nos deparamos com uma cultura material, com uma cultura imaterial também, e a gente percebe, né, que são vários elementos que estão presentes. Essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo é sobre o ajardinamento do Campo Santana. Campo Santana, que guarda, que tem um paisagismo muito bonito, que posteriormente foi reformado por Glaziun, um importante paisagista francês, mas guarda aí um pouco dessas memórias, tal como nós tínhamos em Portugal, como nós temos em Portugal. Então, o Campo de Santana tem só uma engraçada, né? Porque ele se chamou Campo de Santana, era chamado Campo de Santana, é muito maior do que é hoje, na verdade, ele foi recortado por conta da abertura da Avenida Presidente Vargas, mas o Campo de Santana, ele durante a proclamação da República, após a proclamação da República, teve seu nome modificado para Praça da República. E aí é mais uma daquelas tirinhas, né, que a gente fala sobre o Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro não gostou muito do nome, não. Tanto é que até hoje é conhecido como Campo de Santana, ficou conhecido dessa forma e hoje foi incorporado oficialmente, né? Hoje o nome do lugar se chama Campo Santana, Praça da República, virou quase um nome composto. Mas nós vemos aí, então, elementos, nós vemos esse belo portão, que são ainda tradições da cultura portuguesa que temos aqui na cidade. E daí a gente vai partindo para o Paço. O Paço Imperial, que é essa construção identificavelmente portuguesa na cidade, né? A gente vai ver essas características dessas construções, principalmente quando a gente passa pelo centro, não somente, mas principalmente pelo centro da cidade. Essa arquitetura portuguesa, né? E andar pelo centro da cidade também é notar as transições arquitetônicas que são marcas de seu tempo, que são marcas desse intercâmbio cultural. Afinal, quando a gente pensa nesses prédios, principalmente esses elementos, essas instalações públicas, elas nos revelam muito de seu próprio tempo e nos revelam muito, então, não apenas das tendências arquitetônicas, mas também da influência desse intercâmbio cultural, né? Então, a gente vai partindo agora para o Palácio de São Cristóvão, que infelizmente pegou fogo recentemente, e o William tem aí Vem contar para gente. É interessante, né? Quando a gente olha essa arquitetura portuguesa, a gente vai pensar e vai lembrar que ela tem por fora e sempre tem um pátio interno, né? Então o Paço é assim, o museu também é assim. A história do Museu Nacional, né? Parece muito com a história da Fazenda de Santa Cruz. Era uma fazenda jesuíta lá no Brasil colonial. Posteriormente, né, com a saída com a expulsão dos jesuítas, um comerciante português adquire aquilo ali. Só que com a chegada da família real, o que ele faz? Ele dá essa terra, essa casa, esse palácio para a família real. Mas dá em troco de quê? Em troco de nada? Claro que não. Nós aqui lançamos também uma ideia de nobreza da terra. A família real chegou aqui, mas a nobreza, a corte, já não era tão grande assim. Então eu precisava formar uma corte. Eu precisava dar títulos nobiliárquicos, duques, viscondes, duquesas e daí por diante. Ora, foi assim, então, um dos primeiros títulos recebidos foi desse senhor que deu essa casa, que deu esse palácio para a família real. E é mais uma das tradições que a gente vai transformar aqui, né? Enquanto lá a corte em Portugal eram aquelas famílias que estavam há séculos, né, na alta corte portuguesa, na alta elite portuguesa, aqui a corte vai se dar, vão ser os comerciantes, as pessoas que tinham algum trato, digamos, era chamado, né, de trato, e eram ricas, digamos assim. Então elas ganhavam esses títulos, acabavam ganhando esses títulos, e por isso que a gente aqui vai falar dessa nobreza da terra. E aí vem com a gente que a gente vai seguindo no rolê, trazendo agora um outro lado dessa tradição. A gente vai ver a tradição religiosa. E a gente vai ver essa tradição religiosa a partir de dois olhares. O primeiro olhar
é esse olhar arquitetônico, emblemático das igrejas, né? No centro da cidade, nós andando pelo centro, a gente consegue ver diversas igrejas e algumas muito parecidas com estilos entre rococó e o barroco, né? Mas nós encontramos diversas igrejas e todas elas têm um esplendor muito grande. E esse esplendor se dá devido à questão católica fortíssima em Portugal. A própria Igreja da Candelária, ela fica de frente para o mar, né? Hoje em dia, quando nós olhamos para ela, ela aparece de costas para a rua, mas na verdade ela fica de frente para o mar, porque isso também é uma tradição portuguesa. Mas com a mudança do traçado urbano, com a construção, a abertura da Presidente Vargas, para nós, atualmente, ela não parece dessa forma. A Candelária é uma história muito engraçada, que tinha um projeto de levantar aquela igreja e virar ela justamente de frente ali para a Presidente Vargas, né? Obviamente, esse projeto louco nunca foi à frente. Então, fica da mesma forma de que quando foi construída. E, de fato, a arquitetura religiosa no Rio de Janeiro, a gente vai falar da arquitetura no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, né? Basta a gente sair pela cidade, a gente se depara com uma série de igrejas. Igrejas essas que têm um estilo arquitetônico que veio de Portugal, grande parte, e que aqui sim também foi transformado, né? A gente pode citar, pode lembrar dos nossos vários artistas que trabalharam essas imagens das igrejas. Então, por exemplo, a igreja no Largo de São Francisco, uma das que foi a aclamação de Dom Pedro I, por exemplo, ela é um exemplar único da arquitetura portuguesa que veio para o Brasil e aqui se transforma. E uma outra coisa que nós vivemos e vivenciamos e nos deparamos no dia a dia da cidade são as praças, os jardins, né? Aqui nós temos o jardim, que é um passeio público, e nós temos também esses inúmeros monumentos. Aqui a gente se depara com a imagem de Dom Pedro I e também uma figura engraçada, né? Essa estátua, ela é de 1864 e foi uma homenagem de Dom Pedro II a seu pai, né? Dom Pedro I, e ali a gente percebe, foi o primeiro grande monumento brasileiro, e a gente percebe o português querendo se colocar acima de tudo, ou acima efetivamente dos indígenas, da natureza, porque representa Dom Pedro I segurando a Constituição e abaixo dele uma série de outros elementos da sociedade. E se a gente está falando de tradição religiosa, essas tradições religiosas que chegam aqui, todas essas transformações que acontecem, nada mais justo do que a gente falar das festas, das festividades. Essas festividades religiosas estão conectadas com aquela ideia das quermesses e das festas de povoado, de vilarejos que acontecem por toda a Europa, mas principalmente em Portugal. Só que quando essas festividades elas chegam aqui, elas vão ganhar uma característica diferente. As imagens que nós estamos vendo, né, que vamos ver por agora, elas retratam justamente essa tradição ainda conectada, ainda ligada a essa memória das quermesses e das festas de povoado e vilarejo português. Mas aqui nós vamos transformar essa cara dessas festividades. Quando a gente pensa na devoção, as devoções, os santos mais populares, digamos assim, eles são São Jorge, São João, Santo Antônio, né? E aí a gente vai pensar que São Jorge, por exemplo, quem é São Jorge? Qual é a figura de São Jorge? São Jorge está presente na devoção portuguesa desde a Alta Idade Média, por exemplo. Então, quando se chega aqui, a gente também vai incorporar esse tipo de devoção. A gente pode pensar, por exemplo, né, como essas festas ocorrem e como elas aqui ganham um caráter de conexão não apenas do povo com o catolicismo, mas também do povo com as religiões de matriz africana. É verdade. E nada melhor do que a gente ficar vendo essas imagens e começando a dar aquela fominha de quase na hora do almoço, não é verdade, pessoal?
Mas a gente está falando de tradições, nós começamos, inclusive, nossas imagens aqui com imagens da CADEG, que daqui a pouco nós vamos retomar um pouquinho essas imagens. Mas a gente está falando de festa, a gente está falando de religiosidade. E essas imagens que vocês veem, por exemplo, são de uma festa chamada Cavalhada. A Cavalhada, que hoje não é muito mais dito, mas a Cavalhada é uma festa que surgiu no sul da França, e ela, na verdade, representava a guerra entre cristãos e mouros, e, obviamente, a vitória cristã sobre os mouros naquela região. Essa festa foi incorporada por Portugal e trazida para cá. Das cavalgadas, eram cavalgadas religiosas, né? Das cavalhadas, desculpa, nós passamos a ter as cavalhadas jocosas. Por exemplo, esses carros são únicos exemplares que nós temos sobre festas coloniais, mas ele representa, ele foi, na verdade, na inauguração do paço no século XIX, do passeio público, desculpa, no século XIX, e esses carros alegóricos estão representando deuses gregos, Baco, Dionísio, Hermes, e dentre outros deuses. Ora, e vocês imaginam, vocês percebem alguma semelhança com alguma das tradições que nós temos aqui? Claro que sim, né? Isso, na verdade, são carros alegóricos. Se a gente está falando de transformações, de tradições que são trazidas para cá e nós transformamos, essa é uma delas. Quando a gente fala de carnaval, a gente costuma associar a cultura afro-brasileira, fundamentalmente por conta da musicalidade, mas, na verdade, o carnaval acabou sendo uma junção de tradições, tanto da musicalidade como, por exemplo, das cavalhadas, com seus carros suntuosos para aquele momento, né? Hoje um carro vai ter aí mais de 10 metros de altura, mas nesse momento ainda, em século XIX, nós tínhamos essas festividades acontecendo aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E pensando nessas festividades, é impossível a gente não pensar na festa do Divino e na Folia de Reis. Mas vamos falar de São Jorge? Quem foi São Jorge? São Jorge é aquele santo representado em imagens, montado em um cavalo, espada erguida e derrotando um dragão. Então, toda a mitologia por trás de São Jorge é o guerreiro. E aqui, quem vai ser São Jorge quando a gente pensa nessas festividades? São Jorge não é só São Jorge, São Jorge também é Ogum. Então, por isso ele é um dos santos, né, mais famosos em devoção, mais populares. E aí a gente traz essas festas de rua. Vamos pensar duas festas importantes que acontecem no Rio de Janeiro. Nós temos em Santa Cruz, no Largo do Bodegão, uma festa já mais do que consolidada, e nós temos a maior, que é a de Quintino. E a festa de Quintino, de São Jorge de Quintino, ela guarda uma característica de conexão com essas culturas afro-brasileiras, com essas religiões de matriz africana, e também pela conexão com a Escola de Samba Império Serrano, que faz toda uma caravana e passa pelos terreiros da localidade. E para chegar onde? Para chegar justamente nessa festa. E se a gente olhar despercebido essas imagens em que estão só as pessoas na rua, a gente não consegue distinguir com tamanha facilidade se trata de uma festa religiosa, ou talvez de um bloco, ou talvez de uma festividade do carnaval, né? Então, a gente tem essa característica. São essas ruas fechadas pelo poder público, são palcos no qual a gente tem a missa, mas a gente também tem os shows. São as barraquinhas, mas também são o povo também é o povo na rua. Pessoal, quando a gente fala de portugueses, a gente normalmente lembra, obviamente, da colonização, mas dá de se lembrar que o Rio de Janeiro foi a maior colônia portuguesa fora de Portugal, né? Você tinha Lisboa com o número de portugueses, depois você tinha Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a lembrar que, por exemplo, mesmo após a independência, a quantidade de portugueses que vinha para o Brasil continuou sendo enorme. Num período da mineração em Minas Gerais, né, Portugal sancionou uma lei proibindo portugueses de embarcarem para o Brasil, porque era tamanha a quantidade de gente que vinha para cá que estava ficando sem gente em Portugal. Mas, a partir do século XIX, meados do século XIX até o século XX, nós temos uma grande migração de europeus para o Brasil. Italianos, espanhóis, japoneses e portugueses. E portugueses são os europeus que mais chegam aqui no Rio de Janeiro nesse momento.
E eles chegam e vão para onde, né? Os portugueses chegavam aqui, iam para a Praça 11, onde ficavam os imigrantes, e de lá iam para inúmeras partes do Rio de Janeiro. Nessa nova colonização, né, nessa nova ocupação portuguesa no Brasil, nós temos algumas localidades que ficaram bastante características. Por exemplo, Vila da Penha tem uma colonização portuguesa, né, uma ocupação portuguesa muito forte. Há um lugar, inclusive, em Niterói, chamado Pequena Portugal, Portugal Pequeno, justamente porque pela quantidade de portugueses que foram para lá. E aí eles vão trabalhar em quê? Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, é uma vendedora de miudezas, né? Ela saía pelas ruas vendendo miudezas em geral, como um armarinho ambulante, quase seria isso. E não só, esses aí são os garrafeiros. Imaginem esse homem com essa quantidade de garrafas na cabeça e saía e vendia suas bebidas, vendia. E era isso, então, era esse tipo de trabalho que eles faziam, né? Eram tipo caixeiros, que trabalhava com venda e iam andando pela cidade. E aí a gente pensa, né, nessas pessoas que chegavam aqui, nas condições que elas chegavam aqui. Não chegavam aqui abastados, então quando iam para essa região que o William estava falando ali da Praça 11, essa região do centro da cidade, é mais do que natural a gente imaginar que o destino dessas pessoas seriam os cortiços. Nós acabamos de ver imagens de um dos mais famosos cortiços do Rio de Janeiro, que foi o Cabeça de Porco. E vale lembrar que as condições desses cortiços elas não eram nada salubres. Foi, inclusive, uma das principais justificativas para o período de urbanização da cidade, para eles serem derrubados. Mas aí essas pessoas, esses portugueses, vão se estabelecendo. E ao se estabelecerem, a gente começa uma tradição muito legal, que é dessas casas, né, desses sobrados. E o que são esses sobrados? Como eles são construídos? Quais são os propósitos por trás desses sobrados? A gente vê que no andar de baixo, até se vocês repararem nas portas, né, obviamente essas portas são modernas, mas se vocês veem, são todos prédios com pé direito alto, porque no andar de baixo, no primeiro andar, nós temos a função de comércio, nós temos a função do trabalho. E nos andares superiores, nós temos a moradia. E aí nós estamos vendo imagens da Rua da Carioca, o primeiro circuito cultural do Rio de Janeiro, inclusive. Essa rua é tombada e ela traz justamente essa tradição dos sobrados. Lembrando que não é só naquela região que nós temos em outras regiões do Rio de Janeiro também, inclusive no subúrbio. Mas agora a gente vai pensar que se essas pessoas estão chegando aqui, como elas estão chegando aqui e o que elas precisam para se estabelecer, William? Na verdade, quando esses imigrantes vêm para cá, eles precisam de associações onde vão se sentir mais confortáveis com os seus patrícios, né? Com os mesmos da sua nacionalidade. Foi muito comum, então, a construção e o erguimento de entidades que fossem portuguesas, né? Que unissem esses portugueses. Então, a gente tem o Liceu de Artes e Ofício, por exemplo, o Liceu Português, e uma das mais importantes, o Liceu Literário Português, e uma das mais importantes, talvez seja, pelo menos certamente a mais bonita, o Real Gabinete Português de Leitura. O Real Gabinete Português de Leitura, criado no século XIX, foi uma associação efetivamente criada para juntar esses portugueses que vinham para cá, e quando eles vêm para cá, eles já não estão mais na sua nação, também não são brasileiros, são de várias partes de Portugal, de várias partes diferentes, e essas localidades vão ser onde eles vão se encontrar para falar sobre a pátria amada lá, a antiga pátria, a comunidade portuguesa aqui. Também era muito comum, inclusive, os jornais de comunidade. Esses jornais de comunidade eram jornais que circulavam, né? Jornais portugueses circulavam de outras nacionalidades aqui no Rio de Janeiro, mas nós tínhamos os jornais portugueses que circulavam na comunidade portuguesa. Mas, voltando então ao Real Gabinete Português de Leitura, que é esse belo prédio, é inclusive uma das mais importantes bibliotecas do mundo. Quando a gente olha no interior desse prédio, né, a gente percebe que essa arquitetura dele, né, no exterior é um estilo manuelino, então nós temos lá a figura de Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, essas figuras que representam aí
os heróis portugueses, né? E por isso que estão estampados ali. E a gente vai partir agora justamente para observar esse interior completamente detalhado, né? Vocês vão ver já já as imagens. E essa foi uma das mais importantes associações. Mas a gente não para só por aí. É muito importante a gente olhar esse esplendor, né? Nós vemos fotos que parecem pinturas quando nós percebemos o interior desse prédio. E como o William falou, um dos mais importantes, uma das bibliotecas mais importantes no mundo, e também considerada uma das mais bonitas, se eu não me engano. Então, são quase 2 títulos aí, o de importância literária e o de importância arquitetônica, pela sua beleza, pelo seu detalhamento. A gente costuma brincar dizendo que isso parece mais Hogwarts, né? Aquilo de Harry Potter, mas é porque é tamanha beleza. Inclusive, uma série de filmes foram gravados ali dentro. Eu lembro de um filme do Jô Soares, que foi gravado nessa biblioteca, né? Porque é muito bonita e tem uma representatividade muito grande. Quando vocês puderem ir lá, reparem o lustre do salão principal do Real Gabinete Português de Leitura, que é realmente algo esplendoroso. Mas nós vimos lá, né, naquele mapinha que nós vimos no início dessa sessão, nós temos uma série de entidades, de associações portuguesas na cidade do Rio de Janeiro. E ela se espalha pela cidade toda. A gente não vai ter só no centro, a gente tem na Tijuca, a gente tem em Vila da Penha, a gente tem por toda a cidade do Rio de Janeiro, nós temos essas associações portuguesas, justamente por quê? Justamente que é onde eles vão se encontrar, onde eles vão manter suas tradições. Atualmente, na verdade, os descendentes, né, que mantêm ainda muito fortemente essa tradição. William, só tô me perguntando uma coisa aqui, a galera está pedindo muito, já que a gente está falando de Portugal, a gente está falando de associações portuguesas. Tem uma associação pequenininha ali, não sei se você já ouviu falar, chama Vasco da Gama. Pequenininha não, vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu pendão, é Vasco da Gama. Pessoal, fora as paixões futebolísticas, o Vasco da Gama é uma associação portuguesa e tem, inclusive, uma importância bastante significativa na cultura do Rio de Janeiro. E, de novo, tirando as questões futebolísticas, as paixões futebolísticas. Vocês imaginem, então, que os portugueses, em sua grande medida, eram donos de mercearia, eram donos das casas de aluguel, né? E quando havia carestia, aumento de preço, os portugueses eram os primeiros a serem xingados. A população ia contra os portugueses, quebrava os armazéns. Havia um grito, né, no século XIX, século XX, chamado Mata Galego, né? O Mata Galego era para matar o português mesmo por conta disso. Ora, nesse sentido, o Vasco da Gama ele surge como a possibilidade da comunidade portuguesa ter mais a adesão da sociedade de uma forma geral. E é por isso, inclusive, que o Vasco vai ser um dos primeiros times a incorporar o negro no futebol. Tem uma longa discussão aí que o pessoal vai falar, nossa, foi o Bangu que botou o negro do primeiro. E é verdade, porque era um time de fábrica, inclusive, mas o Vasco da Gama ele acaba se destacando justamente que ele foi campeão em 1923 com um time basicamente de negros, né? E por conta disso, no campeonato seguinte, ele se retirou, porque a Associação Futebolística do Rio de Janeiro não queria que negros estivessem no futebol. Então ele se retira e quando ele vai voltar, é exigido, né, do Vasco da Gama que ele tenha um estádio. E a comunidade portuguesa, ela se cotiza nesse momento, né? Rapidamente, então eles erguem o estádio Vasco da Gama. Então o estádio Vasco da Gama, ele acaba sendo essa representatividade de quê? Essa representatividade de tentar angariar a simpatia da população carioca para essa comunidade portuguesa. E, como eu disse, tirando as paixões futebolísticas, o estádio Vasco da Gama é um estádio muito bonito arquitetonicamente, porque é uma obra da década de 20 e 30, né?
Então, é de uma beleza exemplar e singular. Até eu que sou flamenguista tenho que me curvar a essa beleza arquitetônica de São Januário e pensar, inclusive, que à época ele foi um estádio construído em tempo recorde, justamente por causa dessa necessidade do Vasco da Gama de retornar à Liga de Futebol Carioca. E aí nós vamos ver uma sequência de imagens maravilhosas justamente dessa construção, porque hoje em dia, como nós temos já toda a tecnologia disponível, é muito fácil a gente olhar e imaginar que, é mais um estádio. Mas para você pensar, em 1927 ali, entre, né, década de 20 e década de 30, a construção de uma obra, de um prédio como esse, ela nos revela que uma ela nos revela muito mais. Então, a gente vai seguindo e vamos falar de outras instituições portuguesas que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Não, e curioso notar, né? Vasco da Gama, ele vai ficar onde? Ele vai ficar ali, em São Cristóvão. São Cristóvão, que é o bairro, que foi o local de moradia da família real. Então, mais português, efetivamente, que São Cristóvão, eu acho que não tem. Inclusive, nós temos várias associações em São Cristóvão. Inclusive, quando se quer comer um bolinho de bacalhau, São Cristóvão é tido aí no Rio de Janeiro como um dos melhores, como o bairro onde tem os melhores bolinhos de bacalhau. E aí a gente está vendo mais algumas associações, né? E tem esse nome, Casa dos Açores, Casa dos Poveiros, e daí por diante, porque são as regiões da onde os portugueses estão, que vieram, né? E se encontram efetivamente. Então, as pessoas de Açores acabavam se reunindo na casa, fundando e se reunindo na Casa dos Açores. E eu sempre lembro dessas danças. Eu, quando era criança, a gente ia para as quermesses de igreja e sempre tinha um grupo dançando essa dança portuguesa, né, que é o vira, e daí por diante. Então, é muito típico do Rio de Janeiro. Mas a gente não poderia deixar de falar de Carmen Miranda. Mas por que Carmen Miranda? Carmen Miranda, que embora portuguesa com certeza, não era tanta certeza assim, afinal, por ter chegado aqui muito nova, ela foi naturalizada brasileira. E Carmen Miranda conseguiu ser o ícone máximo da nossa cultura e ainda é até hoje, mesmo que numa representação um pouco caricata do que é ser brasileiro, do que é ser latino. Carmen Miranda, inclusive estreou a ideia do que seria o latino em Hollywood, num momento em que não se tinha, né, atores latinos em nenhum filme hollywoodiano. Não só ela, mas sua irmã Aurora também conseguiu alçar esse patamar. E aí vamos imaginar, né, as condições para mulheres, que atualmente ainda temos muita luta para lutar, né? Naquela época, Carmen Miranda conseguia alcançar o que ela alcançou enquanto representante de toda uma cultura e como um representante aceita, inclusive, dentro dos Estados Unidos, para representar essa cultura. Não é à toa que Carmen Miranda está imortalizada e ela ainda assim representa, né, o que é um pouco da nossa cultura. Carmen Miranda fez um imenso sucesso aqui no Cassino da Urca, né? Ela veio aqui algumas vezes justamente cantar. Inclusive foi ali que depois que quando ela volta de uma das viagens e ela volta dos Estados Unidos, dizem que ela estava muito americanizada. E daí vem aquela música, disseram que eu voltei americanizada, e aí vocês conhecem o resto dela. Mas Carmen Miranda é uma dessas portuguesas, né? Uma dessas questões que nós estamos tentando, estamos trazendo aqui, que nós reformamos, que nós modificamos a partir disso. E quando a gente vai falar de tradição portuguesa, eu acho que nada mais tradicional, e todo mundo conhece, que são os azulejos portugueses, essa azulejaria, né? Todo mundo que mora no subúrbio, que vai no subúrbio, conhece que em várias casas você vai ter lá um santinho, normalmente a Nossa Senhora, um São Jorge, pintado no frontão da casa. E essa tradição é justamente vinda de Portugal, oriunda de Portugal, mas que nós efetivamente transformamos essa azulejaria, nós transformamos numa coisa tipicamente nacional, tipicamente brasileira, né? Tanto é que essas imagens que nós estamos vendo são imagens de figuras de autores nacionais.
Eu adoro particularmente essa imagem, que é a Praça do Sambódromo. Esse prédio que vocês estão vendo aqui é uma azulejaria, né? Uma azulejaria, de novo, oriunda portuguesa, mas aqui transformada com certeza. E nós vamos ver diversas localidades na cidade em que essa azulejaria ela foi justamente repensada. Então, é uma forma de apropriação muito positiva, porque a gente pega e não copia, a gente não pega e toma para si a tradição de azulejo. Não, a gente pega e incorpora como parte da nossa cultura. Essa, por exemplo, está no topo do prédio da Manchete, aqui na Glória, e embora pode parecer para a gente uma placa de computador, mas é um azulejo pintado. Esse aí está no Palácio Capanema e é um Portinari. Portinari, que embora não tenha se dedicado tanto assim à arte da pintura de azulejos, também fez diversas obras nesse sentido, né? E essa é uma das mais icônicas que fica ali no centro, no Palácio Gustavo Capanema. Palácio esse fica atrás da Biblioteca Nacional, tem ali um importante acervo. Continuando com essa azulejaria, eu gosto também bastante desse painel, era considerado, na época, o maior painel do Brasil em azulejo. E ele foi criado, né, justamente para o Santa Bárbara, quando da inauguração do túnel Santa Bárbara. Inclusive, ele ficava lá. Posteriormente, com as reformas, ele foi transplantado para o Museu de Belas Artes. Hoje, a gente efetivamente pode visitar o Museu de Belas Artes e ver esse painel. E quando a gente pensa em azulejaria, a gente não pode deixar de falar, efetivamente, desse chileno carioca, que é Selarón. Selarón, todo mundo conhece a escada Selarón, todo mundo já ouviu falar, quem não viu, já ouviu falar da escada Selarón, que virou efetivamente cenário de novela e ponto turístico do Rio de Janeiro. Afinal de contas, atire a primeira pedra quem nunca tomou uma cervejinha perto da escadaria Selarón, quem nunca foi com amigos, quem nunca indicou aos amigos a escadaria Selarón. Inclusive, essa escadaria começou como uma questão espontânea por parte do Selarón, né? Não se tinha a pretensão de se transformar no que se transformou, e posteriormente ela foi finalizada por ele e alguns de seus alunos. Infelizmente, Selarón, né, não está mais entre nós, faleceu tem pouco tempo, e esse não é o único projeto de Selarón, mas com certeza é o mais famoso e chegou a se tornar ícone do Rio de Janeiro. E vamos falar de pedra portuguesa, que inclusive a pedra não tem nacionalidade, gente, a pedra é só um tipo de pedra. A gente conhece como pedra portuguesa porque vinha de Portugal. E aí nós estamos vendo essa praça, conhecida também como Praça do Rocio, em Portugal, que vocês já vão reconhecer a padronagem do chão dessa praça. E aí, todo mundo aqui vai pensar em quê? Vai pensar em Copacabana. Mas vamos dar aquela moral para Manaus, porque foi para lá que foi esse primeiro experimento, esse primeiro uso da pedra nessa padronagem, né? Só que em Manaus, o significado dessas ondas não são apenas ondas, ela é o encontro de dois rios, Rio Negro e Solimões, ou Rio Negro e o Rio Amazonas. Quando ela chega aqui em Copacabana, ela vai representar as ondas do mar. Mas como é que ela chega aqui em Copacabana? Quando a gente está lá na época de Pereira Passos e suas reformas urbanas, ele encomenda uma quantidade imensa, uma quantidade absurda dessas pedras, e o que para usar na Avenida Central. E o que acontece? Elas sobram. E a partir dessas sobras, se decide utilizá-las na orla de Copacabana. Só que devido a inúmeras ressacas, inúmeras questões urbanísticas, de alargamento de pista e etc., a gente vai ter uma reformulação dessa calçada. Por isso tem dois padrões diferentes em Copacabana. E por que tem dois padrões diferentes? Porque ninguém mais, ninguém menos do que Burle Marx fez uma dessas reformas, e é por isso que nós temos esses dois tipos. Efetivamente, quando a gente fala das pedras portuguesas, a gente fala de ressignificação, né? Em Manaus, o pessoal diz, inclusive, como as águas são uma mais escura de um rio do que a da outra, eles falam que é justamente esse encontro aí. Aqui nós vamos falar que são as ondas de Copacabana, mas nós ressignificamos sempre essa tradição portuguesa que estava lá, a gente viu lá na Praça do Rocio, em Portugal,
E isso fica muito claro, por exemplo, quando a gente vai a Vila Isabel. Vila Isabel é um bairro musical, todo mundo conhece, né? Vila Isabel pela escola de samba Vila Isabel, por Martinho da Vila, por Noel Rosa. Então tem esses ícones da música. Foi, na verdade, numa das suas reformas, foram construídas as calçadas musicais. São essas calçadas que vocês estão vendo e você tem as notas musicais. Inclusive, já teve projeto de músicos para andarem por ali e tocando efetivamente o que está nessas notas, né? E por isso são chamadas de calçadas musicais. Mas mostra um pouco, inclusive, do que a gente fala de ressignificação. E a gente olhando para a Zona Sul, olha lá, do alto, a gente não tem apenas as ondas, né? Ali aquele vai e volta. A gente tem, na verdade, uma obra modernista muito interessante com as pedras portuguesas. E vale lembrar que pouco tempo depois dessa questão de Copacabana, dessa encomenda absurda, encontraram aqui mesmo, aqui no Rio de Janeiro, uma fonte dessas pedras, né? Então a gente vê que a tradição, a gente chama de portuguesa muito mais pela tradição, mas nós ressignificamos essa tradição. E agora é o momento da gente aqui do Rolê deixar vocês com fome, sim. E vamos falar de comida, e vamos falar de bolinho de bacalhau, e vamos pensar aqui. Quantas vezes, em várias partes da cidade, quem aqui nunca sentou num lugar que dizia ser o lugar com o melhor bolinho de bacalhau da cidade do Rio de Janeiro? Pois é, bacalhau e o bolinho, eles, embora sejam parte de uma receita que vem de Portugal, a cultura do bolinho de bacalhau é muito carioca. É aquela cervejinha, aquele choppzinho e o bolinho de bacalhau. Sem dúvida alguma, uma das coisas mais ricas que nós temos da nossa cultura é a nossa culinária, né? Culinária é essa que efetivamente, como de novo, né? A gente pega elementos de N lugares, de inúmeros lugares e transforma aqui. Eu gosto muito de falar do bacalhau. Bacalhau, todo mundo aí já pensando no seu bacalhau de Natal, mas o bacalhau, e a gente tem visto o preço do bacalhau, tá caro, pessoal. Mas vocês sabiam, vocês também já ouviram uma expressão dizendo isso não é caixote de bacalhau? E por que existe esse ditado? Por que existe essa expressão? Na verdade, o bacalhau, durante muito tempo, era algo que não era nada valorizado, era uma coisa barata. Chegava-se bacalhau aqui aos montes, né? A tradição, inclusive, de alimentos salgados é porque você precisava viajar e precisava não deixar com que o alimento estragasse. Então, você salgava isso. Então, quando a gente era colônia, a gente era obrigado a comprar produtos portugueses, a gente comprava efetivamente muito bacalhau e tinha-se muito bacalhau. Por isso, essa coisa de dizer isso não é caixote de bacalhau está muito ligada à desvalorização do produto. Se hoje é extremamente caro, né, vale lembrar que durante muito tempo a gente nem ligava para ele. E não vamos ficar só no bacalhau, não, gente. Vamos pensar aí as outras comidas que estão presentes e fazem parte do nosso cotidiano e que são, né, vieram como receitas portuguesas e foram incorporadas e reinventadas no nosso dia a dia. Nós temos, por exemplo, o caldo verde. O caldo verde, que é uma comida, né, que surgiu em um momento de carestia, né, em Portugal, e era uma comida pensada para alimentar mesmo as pessoas. Ela não foi uma comida pensada na alta gastronomia, não, ela foi pensada para suprir uma questão de fome. A gente também pode avançar e falar da rabanada. A rabanada também, uma das receitas, também tem origem portuguesa. E, além disso, é legal a gente pensar num doce que todo mundo gosta, que é o pastel de nata, porque pastel de Belém, gente, só em Belém. E aí a gente continua, então, já sempre quando a gente vai terminando o rolê, né, a gente coloca essas imagens de uma série de alimentos gostosos aí, atiçando a nossa fome, atiçando o nosso desejo por esse bolinho de bacalhau. Por esse caldo verde, daí por diante. Nós temos também, na verdade, uma tradição muito interessante no Rio de Janeiro, que em várias localidades nós temos bares que reivindicam, né, essa tradição da comida portuguesa.
O mais tradicional, talvez, seja em São Cristóvão mesmo. Em São Cristóvão, nós temos uma série de bares, uma série de bares mesmo, né? Que servem a chamada comida, a original comida portuguesa. E, falando um pouco de tradição, nós temos ainda, vale lembrar, algumas antigas adegas no centro do Rio de Janeiro, não só no centro, mas em outras localidades, que são essas imagens que vocês estão vendo. Vocês lembram que as adegas, as mercearias, as lojas de secos e molhados funcionavam exatamente dessa forma, ou seja, uma série de bebidas expostas. Normalmente você também tinha lá o salgado, ou você tinha os produtos sendo expostos. Esses produtos, obviamente, hoje não podem mais serem expostos dessa forma, devido à saúde, e, na verdade, várias dessas localidades viraram hoje bares que as pessoas vão. Esse aí, por exemplo, é em Santa Teresa, o Bar São Tiago, mas que demonstra, a gente rememora essas antigas mercearias. Alguém aqui até falou da bolinho de bacalhau do Encantado, conheci a verdade, conhecido como um dos melhores aí da cidade, já foi votado isso. E a gente não poderia terminar esse passeio sem falar da CADEG. A CADEG é um mercado municipal que você tem efetivamente o quê? Que você tem efetivamente essa tradição de Portugal. E não à toa, vamos pensar na localização da CADEG, né? A CADEG está ali justamente na localidade ícone dos portugueses no Rio de Janeiro. Então, a gente vai deixar vocês com mais fome ainda, porque não basta mostrar foto de salgado, a gente mostra de doce também, pastelzinho de nata, o quindim, as tortinhas. Então, a CADEG, ela representa, ela é um misto desses restaurantes com armazém, só que todos num local só. E como a gente estava vendo as imagens dos armazéns, é muito legal a gente pensar na configuração desses bares, né? Como os lugares que ainda preservam essa tradição, como a gente mantém, né, aquele estilo de balcão, o local que tem as mesinhas, mesmo que a apresentação e que os produtos, e que às vezes, mesmo que não se tenha mais nada a ver com a culinária portuguesa, nós conseguimos ainda trabalhar isso no nosso dia a dia. Quem for à CADEG, quando essa pandemia acabar, pode se deparar aí, por exemplo, com as concertinas, né? Que são essas tradições de música, de tocar castanhola, que existem ainda na CADEG. Mas não fiquem com a gente, porque a gente tem perguntas, mas antes disso a gente tem uma novidade muito bacana para vocês. Saudade da rua, né? Depois de um ano inteiro de reclusão, rolezeiro ou não, está todo mundo doido para dar aquele rolê, não é mesmo? E para que a gente possa rememorar a rua, a cidade, as pessoas, nós preparamos o Mapa de Memórias do Rolê Carioca, uma plataforma para você contar as suas memórias sobre a cidade. Além de trazer os pontos já mapeados pelo rolê ao longo de todos esses anos, tem vídeos bem legais na camada narrativas audiovisuais e um espaço para você contar as suas memórias afetivas sobre o Rio de Janeiro. É isso mesmo, você participa do mapa com o seu relato, colabora com a sua ampliação e assim poderemos conhecer melhor a nossa cidade. Lembra daquela praça, parque, prédio público, rua ou barraca de comida na festa do bairro? Tem uma memória de afeto pelo lugar? Conta pra gente! Acesse www.rolecarioca.com.br/mapa/ e participe. Pessoal, e aí agora a gente fica aqui com vocês. Para quem quiser fazer pergunta, quem quiser falar um pouquinho das suas experiências, fiquem à vontade. Obrigado, Andréia. Eu só não sei se vejo todo mundo aqui. Você está vendo, irmã? As mensagens? Me fala aí, porque eu não estou vendo. William e Roberta, vamos pedir para os rolezeiros abrirem as telas para a gente ficar junto nesse último rolê. É verdade, pessoal, como sempre, né? Se vocês puderem botar o vídeo para a gente ver vocês, para a gente olhar um pouquinho para vocês e trocar um pouquinho essa experiência que nós temos aí de memórias
de Portugal, Memórias Rio-Lisboa, né? Para a gente falar um pouquinho, vai ser ótimo. Quem puder abrir a câmera, até porque daqui a pouquinho a gente vai querer tirar aquela foto de vocês. É isso aí, gente. Todo mundo de câmera aberta, que a gente vai tirar aquela foto. O pessoal dando tchauzinho, é assim que a gente quer ver. E aí, gente, podemos fazer perguntas, hein? Tô vendo os rolezeiros antigos, rolezeiros novos, Renato Moser, Fernandinha Cortes, que coisa boa! Renato Moser, que inclusive no momento do Vasco, falou salve Vasco. Assim. Mas eu sou Flamengo, hein? Eu sou Flamengo. Poxa, Mas Renato, me enganou. Mas o Vasco é legal. O Vasco é legal, a gente ganha sempre. Brincadeira, não. Olha só, o primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi para assistir um jogo do Vasco e Flamengo, e quem me levou foi meu irmão, que era vascaíno. Quer dizer, eu não posso não gostar do Vasco. E o Flamengo ganhou. Eu ia perguntar isso, mas assim, não. Tem gente dando saudações tricolores. Vamos lá, Tem gente. espaço para todo mundo, gente. Alegria, união, respeito, e a gente se curte, todo mundo. Que bom ver todo mundo aqui. Eu já vou começar a tirar print, tá? Vai tirando print, Gabi. Lucas Lima pode abrir a câmera. Isso, tô vendo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Todo mundo abrindo. Galera. A Cristiane está falando aqui com a gente. Parabéns pelo rolê. Adorei ver os azulejos. Gente, azulejo é tudo. Azulejo é muito legal porque a gente conseguiu ver um pouquinho da variedade que a gente tem quando vai... Como consegue se brincar com a azulejaria, né? A gente tem desde aquelas casinhas do subúrbio até pinturas modernistas nos azulejos. Então, é realmente sensacional, Cristiane. É engraçado que foi ontem mesmo, fui a Santa Teresa, e como em Santa Teresa, que tem aquela casaria do século XIX, coisa e tal, existe uma série de exemplares, casas, com azulejaria, com uma azulejaria bonita, inclusive, com muros de azulejo, bem interessante. William, olha que lindo azulejo que a Rogéria está mostrando. Cadê? Ah, que bacana! Legal. Muito bom. Legal. Oi, eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Vocês mostraram ali, quando vocês estavam mostrando o Gabinete Português de Leitura, vocês mostraram umas outras bibliotecas. Vocês têm o nome delas? Nós mostramos o Liceu Literário Português. Qual foi a outra? Real Gabinete. Real Gabinete. A gente mostrou o Ginástico, que não é biblioteca, mas é um teatro hoje. Sim. Mas tinha umas outras maiores pintadas. Aquilo ali é o Liceu? É o interior do Real Gabinete. É que ela tem uma parte, na verdade, que não é aberta exatamente para o público, mas é o interior do Real Gabinete. Porque a gente, quando legal. entra no Real Gabinete, tem aquele quadrado grande lá, né, que é belíssimo, coisa e tal, e onde a gente faz as consultas. Mas não é, o Real Gabinete é muito grande. Então, aquelas outras imagens são o interior do Real Gabinete. Eu acho que... E abrir lá o bate-papo de novo. Espera aí. O bairro de Fátima era inteiro português. Hoje não mais, porém muitos ainda moram lá. Falou a Andréia. E a Luciana falando que tem memórias da CADEG de quando era criança. Essas memórias que a gente tem da cidade, desses locais da cidade, de quando a gente é criança, tipo, o William estava comentando as memórias dele em relação às festas religiosas, elas são muito legais, porque são os nossos contatos com a cultura e que ficam para sempre com a gente. A Gorete falou aqui que nunca deu para participar presencial e teve a oportunidade agora. Poxa, Gorete, bem-vinda ao rolê. E em breve estaremos. Deixa acabar a pandemia que a gente volta a fazer o nosso presencial. A Márcia está falando que é a primeira vez dela, esse virtual já é legal, imagina ao vivo. Olha, muita saudade de ao vivo, né, minha filha? Eu tô.
Todo mundo com saudade de dar um rolê, né, gente? Mas a gente vai. Vamos lá, ó. Ó, até hoje mantém-se a tradição da procissão de Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio, onde acontece o encontro da comunidade. Andréia, aonde que acontece essa procissão? Porque é legal a gente saber a localidade, né? A gente estava falando das festas de São Jorge, eu sempre gosto de puxar a sardinha para a Zona Oeste, onde eu cresci, que é a festa de Quintino, todo mundo conhece, mas nem todo mundo fala da festa de Santa Cruz, ali no Largo do Bodegão, que é a sensação da localidade quando tem. Porque tem festa de tarde e vira noite, né? Então a festa ela é tipo religiosa de dia e de noite é diversão. Então, acontece. Não, Desculpa. Por favor, pode continuar. A festa de Fátima, ela acontece no bairro de Fátima. Ali tem o santuário de Fátima. Tinha a banda na Rua do Riachuelo. Tinha a banda de Fátima, que infelizmente acabou, mas ainda eles vão lá, né, para dar o início da procissão. E acontece 13 de maio e 13 de outubro. Então, eu conheço muitos, porque eu estudei, né, com muitos filhos portugueses ali. Então, eu estudei com muitos filhos de portugueses e muitos não moram mais no bairro de Fátima, mas eles voltam lá no dia 13, é quando a gente encontra, né, os amigos de muitos anos, e a portuguesada toda se reúne ali, dia 13 de maio e 13... Ah, que legal. A gente morou ali perto, na Lapa, durante bastante tempo. Eu acho que... Não sei se eu lembro de procissão, você lembra? Sim, sim. Ali, não é no bairro de Fátima, mas no centro também, tem uma igreja que reúne muitos portugueses, que é uma igreja chamada Igreja Imigrante, na Rua dos Inválidos, quase já perto do Campo de Santana. Não sei se vocês conhecem Santo Antônio. É Santo Antônio, né? Que é também uma reunião de portugueses muito grande ali. Sim. Pessoal, essas memórias todas que a gente tem, que vocês estão colocando aqui no chat, colocando para fora, vamos pegar elas e coloca tudo lá no mapa, porque aí quanto mais memórias a gente tiver, a gente vai conseguir geolocalizar esses pontos, e aí o mapa vai ficar mais a nossa cara mesmo, né? Não vai ficar localizado em poucos lugares, a gente vai ter diversos locais, diversas memórias, diversos relatos para poder mostrar no mapa e contar e rememorar, né? Porque sempre que a gente lê alguma coisa que nos lembra outra, vai, né? Fica puxando o fio da memória, e esse é um exercício tão gostoso da gente ter. Com certeza. Olha, William, a Cristiane comentou aqui que, como flamenguista, até agora ela nunca tinha se interessado pela história lá do São Januário, mas eu acho que você conseguiu converter, que ela falou que vai querer conhecer mais a fundo agora. É legal, e vale a pena quando vocês... Eu vou conseguir virar a casaca da galera. Mas vale a pena, brincadeiras à parte, ir a São Januário, conhecer o estádio é bem interessante, assim. Tem uma parte, a parte mais antiga, ele foi reformado, né? Mas a parte antiga, a coisa estava bem bonita e bem interessante. Eu estou vendo que... aqui estão dizendo que São Januário está com o tour aberto, tá bacana. Tem uma galera aqui do bairro de Fátima, mais de 2 pessoas aqui já falaram. Eu morei no bairro de Fátima, adoro o bairro de Fátima também. Adoro aquela região ali, na verdade. Essa região é muito cheia de gente, né, de Portugal e tal. Eu morava na Tijuca, ali numa fronteira que eu ficava perto dos poveiros, perto do Vila da Feira e Terras de Santa Maria, perto do... Enfim, milhares de casas. Era muita coisa. Realmente, Portugal é uma memória muito presente, né? E nós, como bons brasileiros, bons cariocas, sempre transformando e ressignificando essas memórias. A Cristiane falou que virar a casaca não, é só pela cultura. Mas está valendo já, gente. Está valendo bastante. Conhecer mais coisas, né? Então, gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Vocês estão com alguma dúvida? Alguma coisa extra aí? O que vocês querem falar? Ou já está todo mundo com fome, por isso que todo mundo ficou fraco. Diz, Alice. Eu queria só comentar comida mesmo. Acho que eu estou com fome. Porque agora que eu me toquei, vocês começaram a falar das comidas e tal, que
essa época de festas, né, que vem aquela memória afetiva. E todas as nossas comidas brasileiras de festa são portuguesas. Ninguém come uma feijoada no Natal. Come-se bacalhau, fios de ovos, né? Então, acho que isso aí, mesmo quem tem ascendência portuguesa, como a minha família, a gente come comida portuguesa no Natal, né? Então, acho que isso é uma coisa que ficou com a gente. É verdade, é verdade. A gente não come as nossas comidas mais típicas, consideradas brasileiras típicas do Natal, né? A gente come aqueles assados, você faz essas comidas, né? Desse estilo mesmo, é a torta verdade. de nozes é a tradição, que deve ser portuguesa. Torta de nozes com fios de ovos. Ai, gente, que agora eu quero. Agora eu também. Como é que fica você falando essa hora de torta de nozes? Lembrando da rabanada aqui. O negócio da Gabi eu sei que é a rabanada, que ela espera o ano todo, né, Gabi? Eu espero o ano todo. Rabanada. Frito assim, aquela fritura de imersão, é rabanada. Eu passo que todo com o umbigo no fogão, mas é o dia de fazer isso. Essa é a coisa mais natalina. A Gorete tá... Gorete, você tá lá em Belém? Você está assistindo diretamente de Belém? Ou você está no Rio? Gorete falou que tem um projeto legal lá em Belém também. Isso, geoturismo. Muito bom, muito bom. Gente, então, queria reforçar aqui que vocês fiquem ligados nas nossas redes. Para matar a saudade, entra lá no mapa, faz aquele relato, pode conversar com a gente vai ficar mais ou menos ligado ali no chat do Facebook. E aí, todos os passeios do Rolê na Rede estão no YouTube. Outros conteúdos também. Tem uns programas muito bacanas, que é o Papo de Bar, que é o William e o Rodrigo conversando sobre passeios que a gente já fez, que os rolezeiros das antigas já conhecem, que os rolezeiros novos vão conhecer. Então, tá muito legal. Tem muita coisa boa para a gente ver lá. A gente vai dar uma pausa agora nesse momento Natal, janeiro, porque a gente vai se planejar para voltar com a corda toda, porque como vocês, nós também estamos loucos para ir para a rua e para contar as novidades e tudo mais. Então, assim, enquanto a gente realmente não pode, a gente vai preparar, mas ainda temos muito rolê para fazer aí com vocês. E eu acho que vai ser muito bom, gente. É só ficar ligado, a gente vai informando as novidades nas redes. E quero também saber de vocês. Podem ir lá dar sugestão do rolê presencial, do rolê virtual. A gente está pensando em, de repente, fazer uma votação aí dos rolês que a gente vai querer fazer. Então, vou contar com a participação de vocês. Tenho certeza que quando a gente lançar quando a gente puser essa pilha lá nos nossos canais, vocês vão chegar junto e vão fazer a votação. Néria, Gabi, muito bom te Gabi, ver. tem alguém perguntando aqui, William. A pergunta é: porque aqui no período colonial foi criado o estado Grão-Pará e Maranhão, cuja capital era Belém e era ligada direto a Lisboa. A Gorete de Belém, ela está perguntando. Ela está perguntando por quê. Sim, na verdade... Oi, tudo bem? Na verdade, eu não estou perguntando, eu só estava comentando. Ah, né? Tá, é porque tá por quê aqui, aí por isso que eu achei que era pergunta. Não, porque eu ia dizer assim, que Belém e Rio de Janeiro são as cidades mais portuguesas, as capitais mais portuguesas do Brasil. Ah, sim, né? sim. Então, assim, que vai nessa coisa aí da culinária, da arquitetura, do modo de falar, por exemplo. Belém nós chiamos muito, né? Que nem o carioca, né? Esse também essa questão do chiado, né? Mas, assim, parabéns pelo projeto de vocês. Eu sou uma parioca, já estudei 7 anos aí na pós-graduação, e tenho um projeto aqui na universidade, que é um projeto de extensão, que é o roteiro geoturístico, que é similar, que a gente circula Belém falando sobre o patrimônio material e imaterial, né? E fiquei muito contente de participar hoje, porque nunca deu para eu estar aí e participar do presencial, né?
Então, super parabéns aí pro grupo. E só lembrando, tá, Gorete? Nós temos os outros passeios que nós fizemos gravados, tá na nossa página, como disse a Gabi. Então, os que nós fizemos esse ano, que foi o Rio Mar, sobre Leopoldina e sobre Pequena África, estão gravados lá na página. Você pode acessar e ver os passeios antigos. Legal, muito legal. Vou ver sim. Obrigada. Isso, lá no canal do Rolê Carioca no YouTube. E, Gorete, você colocou o site do projeto aqui no chat, não foi? Isso, se vocês quiserem ver, quando vier a Belém também, a gente voltar aí às situações presenciais. E aí tem o canal do YouTube que mostra como o projeto acontece, tem palestras nossas, e é bem legal a gente trocar essas figurinhas. Muito bom, legal. Vamos trocar. Que legal, Gorete. Figurinhas. Tá bom, então. Então tá, gente. Algo mais? Ou só coraçãozinho? Morrendo de saudade, gente. Demais, demais. Bom, se a gente não se vir de novo, eu acho que a gente vai se ver, porque eu acho que a gente vai ter um movimento aí antes do final antes de 31 de dezembro. Estamos preparando mais coisas, porque a gente não pode parar de pensar e de inventar moda nessa vida. E aí é isso, eu espero que a gente se reveja, eu quero que todo mundo fique com saúde, com muita paz no coração. Vamos superar isso e a gente vai se ver de novo com muita alegria e muita saudade. Com o netinho do lado, né, Nery? Muito bom ver vocês, gente. Eu fico muito emocionada e quero sempre ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pela participação. William, Roberta, querem falar alguma coisa? Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Esse rolê foi muito legal estar fazendo parte do rolê, porque eu entrei esse ano. E queria desejar, aproveitar e desejar já Feliz Natal para todo mundo e Feliz Ano Novo, porque mesmo que a gente se fale, é uma forma, aqui é mais legal que a gente está se vendo. Não, pessoal, eu queria agradecer também a presença de todos vocês e um beijo em todos vocês. E caso não nos vejamos, um bom Natal já começando aquela coisa de final de ano, desejando um bom Natal e com segurança e saúde. Então tá, gente, um beijão grande. Feliz Natal, tudo de bom. E qualquer coisa, podem mandar mensagem. O nosso e-mail é rolecarioca1@gmail.com. Que vocês quiserem falar, mandar, pode ir lá que eu vejo. Eu sou a Gabi. E aí temos todos os outros rolezeiros aqui do nosso núcleo. Tem o William, tem a Roberta, tem o Lobo, tem a Isabel. O que vocês quiserem, qualquer coisa eu direciono também para os professores, tá bom? E aí podem seguir o canal do William e da Roberta também no YouTube, que é o Lugar de História... No YouTube, no Facebook, que é o Lugar de História. E vamos ficar em contato. Fiquem bem, fiquem com saúde. Tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Até.